Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Santo de Israel. Paz, Senhor, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma noite de segunda-feira que nós estamos na nossa transmissão, nossa live. E eu tenho certeza que é mais uma noite de vitória. Estamos através desse canal para podermos ministrar sobre a tua vida uma palavra de oração, uma palavra de cura, uma palavra de salvação, libertação. E eu tenho certeza que Deus vai falar contigo nessa noite, para a honra e para a glória do seu nome. Estamos aqui para sermos canal de Deus para a tua vida nessa noite. Oh, glória. Santo de Israel. Dia, glória. Dia, contra a glória. Mas que meu. Oh, Espírito Santo de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Santo de Israel. Meus irmãos, vão compartilhando aí com os irmãos, aguardando os irmãos adentrarem aí, né? Para nós começarmos a falarmos de Jesus. Falarmos do poder de Deus. Presente. Oh, glória. Tua presença. Oh, Deus. Santo de Israel. Daqui a pouco nossa pastora vai estar conosco. Isso aí, nossa pastora já entrou conosco aí, né? Pastora Mona Lisa. E é mais uma segunda-feira, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra, Deus tem algo muito forte para falar conosco aqui, né? Eu vou compartilhar também hoje uma palavra, não sou eu que vou trazer a palavra final, né? Mas eu vou compartilhar com os irmãos também uma palavra. Eu creio que a nossa pastora também vai compartilhar algo de Deus, né? Antes de nós fazermos a oração da fé, né? Convidada hoje a nossa diaconisa Cláudia, que vai estar ministrando, né? E depois nós vamos estar orando a oração da fé. Mas antes, como sempre, né, nós vamos falar um pouco do nosso Ministério Betel, para que você venha conhecer um pouco do nosso ministério, da nossa obra, aí em São João do Meriti, né? E de algum dos nossos projetos sociais, principalmente é um projeto que nós usamos esse canal para divulgar bastante, porque precisamos da ajuda de todos, né? E depois sim nós vamos adentrar em um momento de palavra e de oração. Mas vamos dar aí alguns minutos, né? 8:06, né? Vamos esperar aí alguns irmãos adentrarem, compartilhar, né? Paz, Senhor pastora, graça e paz. Tá ouvindo bem aí o som? Vou dar uma regulada aqui nesse fundo. Como é que tá aí? Tá ouvindo bem? Passa para mim aí. Creio que hoje Deus vai falar fortemente conosco. Deus vai falar fortemente conosco aqui neste lugar, nessa transmissão, para a honra e para a glória no nome do Senhor. Oh, aleluia. Essa chama não vai se apagar. Glória a Jesus. Deus está operando nesta noite para a honra e para a glória do nome do Senhor. Já há um trabalhar do Espírito Santo de Deus ao teu favor. Amém? Nossa pastora, como sempre, já colocou ali o pique do nosso Ministério Betel.
talvez você não entenda ou não compreenda, né? Esse Pix aí, irmão, colocamos nas nossas transmissões, como também está no nosso canal do YouTube, né? Esse Pix do nosso ministério, que é o CNPJ, nós colocamos ele aí nas nossas transmissões, com o intuito de as pessoas cooperar com o projeto social, que é um projeto que nós abençoamos famílias com cestas básicas. E o valor para você contribuir com esse projeto é um valor de apenas R$10 mensal. É um valor, talvez você ache é pouco, né? Mas é com esse pouco que nós temos ajudado muitas famílias. Então é muito importante essa oferta de R$10 que você puder, né, mensalmente. Pastor, eu posso ajudar com mais. Se você pode ajudar com mais, Deus te abençoe ricamente. Vai ser essas nossas orações. Você pode fazer o Pix, você que queira enviar o comprovante, o que queira um pedido de oração específico, alguma área, pode chamar aí no privado, né? Ou eu, ou a pastora Mona Lisa, né? E nós vamos falar com você, nós vamos estar anotando, e eu creio que vai ser bênção de Deus para a tua vida. Mas o importante maior é você entender esse propósito de semear, principalmente nas obras sociais. Está aí um pouco do nosso ministério, está aí o endereço da nossa igreja, Rua Manuel Dorindo Simões, 144. É a antiga Rua Comendador Luiz de Matos, 144, né? Você possa ser que na hora de você procurar apareça ainda, né, essas duas opções. E São João de Meriti, Geo Belfort, né? Fácil localizar a nossa igreja. Dia de culto, quarta-feira é quarta da libertação, quarta forte da libertação. Domingo é o culto de adoração a Deus, às 18 horas, estudo da palavra. Sábado nós temos a consagração, 10 horas da manhã, consagração, né? E às 19 horas nosso culto de louvor e adoração a Deus. Então eu queria que você anotasse aí, e ficaríamos felizes de receber você na nossa igreja, né? Você que nos acompanha através da rede social, né? Não só pelo YouTube, você que está nos nossos grupos de orações, tira um dia aí para nos fazer uma visita, e ficaremos felizes em receber os irmãos lá. Yasmin também entrou conosco, amém? Paz do Senhor, seja bem-vinda mais uma vez. Yasmin sempre nos acompanha nas nossas transmissões, e daqui a pouco nós vamos falarmos das maravilhas do Senhor Jesus Cristo. Eu queria que você convidasse uma pessoa, né? Porque Deus vai falar fortemente conosco através da palavra. Eu sei que outras pessoas vão ouvir depois, né? Outras pessoas vão ouvir depois, até mesmo lá no nosso canal do YouTube, porque o que Deus vai falar conosco aqui é algo muito forte através da sua santa e poderosa palavra. Então eu tenho certeza que você pode ser canal de Deus, compartilhando com uma pessoa, né? Aleluia! Seja aí pelo WhatsApp, seja aí pelo próprio Instagram. Avisa aí, amém, os irmãos, que nós já estamos ao vivo, amém? Avisa aí que o pastor e a pastora já está ao vivo, e tem uma palavra de Deus que vai falar fortemente ao teu coração. Vai trazer algo, vai trazer um refrigério, vai trazer uma paz dentro do teu coração. Uma palavra que vai impactar a tua vida na noite desse dia, meu irmão, amém? Uma palavra de Deus muito forte, amém? Para nossas vidas que o Senhor tem, e eu queria que você compartilhasse com alguém, né? Nós não sabemos, né, o que tu estás enfrentando, nós não sabemos o que tem te afligido, o que tem talvez tirado a sua paz, o que talvez tenha te colocado dúvida no teu coração. Eu não sei, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus marcou encontro contigo aqui nesta live. Deus marcou encontro conosco aqui para revelar algo dentro da tua palavra santa, reveladora e poderosa, que vai nos trazer algo muito poderoso na noite desse dia. Algo que vai nos avivar a nossa vida espiritual,
que vai nos restaurar, que vai aumentar a nossa fé, aumentar a nossa expectativa de viver milagres, de viver coisas sobrenaturais. Então eu queria que você compartilhasse com alguém, né? Não perca essa oportunidade, porque quando você é canal de Deus de alguém, tu também é abençoado pelo Senhor, né? Então não vamos querer só para nós não, né? Aleluia, avisa aí, amém? Deus vai falar, Deus tem algo do céu, né? Aleluia, para nossas vidas nesta noite, amém? Aleluia, já estou sentindo Jesus, aleluia, operando, amém? A palavra que o Senhor falou foi muito forte, eu até peguei a palavra do Senhor, né? Para conferir dentro da Bíblia Sagrada, aquilo que o Espírito Santo já havia ministrado ao meu coração, aleluia, mas eu fui conferir no texto sagrado e o Senhor confirmou essa grande revelação da palavra do Senhor. E eu creio que não é somente isso, mas é o que a nossa pastora vai falar com você daqui a pouco, é o que a diaconisa vai falar com você, são palavras que vai, aleluia, falar com você, né? E aqui é tudo pelo Senhor, não sei o que o Senhor, não conversei, né? Não perguntei que texto que eles vão ler, não perguntei qual é a linha desta transmissão, nós não combinamos nada aqui, né? Mas há uma chama do Espírito Santo acesa dentro de mim, aleluia, falando que algo o Senhor, aleluia, tem para nossas vidas hoje, através da sua santa e poderosa palavra. Irmão Paulo, graça e paz, irmão Paulo também sempre nos acompanha na nossa transmissão. Seja bem-vindo mais uma vez, irmão Paulo, né? Aleluia, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, né? A nossa irmã Daniela também sempre entra conosco, disse que hoje estaria conosco também, mas alguns irmãos, né? Às vezes quando entra já é 8h30, né? Perto do final, mas Deus sabe de todas as coisas. O importante é nós não deixarmos de fazer a obra do Senhor Jesus Cristo, também. Vou chamar a nossa pastora aqui, né? Chamar a nossa pastora também para já dar um brado. Hoje, Deus vai falar conosco aqui também. A nossa pastora recusou a nossa chamada, né? Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Vou chamar a nossa pastora mais uma vez aqui, para poder também ser canal de Deus aqui para a vida dos meus irmãos nesta noite. Glória a Jesus. Presença. Oh. Paz do Senhor, pastor. A pastora recusou a minha. Aleluia. Eu estava digitando na hora, aí na hora que estava digitando, aí entrou o negócio, eu cliquei, eu falei, já foi. Aí recusou aqui. Vamos tentar de novo. Tudo bom, pastor? Graças a Deus, tudo bem. Semana passada estava de folga, hoje não está de folga, não. Não, tá de folga nada. Aleluia. Ela largou um tempo para a diaconisa Janaína semana passada, foi benção, né? E aí acabou que a nossa pastora não deu para dar um brado conosco aqui. Depois nós fizemos um teste no YouTube, né? Mas ainda não ajustamos bem. Mas hoje ela está conosco aqui, a nossa pastora, que também é benção às segundas-feiras, sempre com uma palavra de Deus para os nossos corações, né? Então, que o Senhor venha usar. Confirmou para a diaconisa Cláudia? Porque até agora não entrou online ainda não. Eu mandei convite para ela agora. Mandou, né? Mandei. Daqui a pouco ela entra aí até o momento até às 8h30 ela dentro aí, né? Se alguém tiver, manda para ela aí. Ou entra rapidinho no Zap, manda para ela, porque ela pode ter esquecido, né? Pode ser. Não pode sei ser. se ela... Deixa Deus te usar aí, pastor. Eu sei que Deus tem uma palavra ardendo no teu coração para conosco nessa noite também. Né? Olha, eu vou te falar uma coisa. Esse grupo aí de 23 dias está sendo, hein? Bênção. Forte, né? Está sendo bênção. Sendo um convite aí para nossa igreja também, quem não entrou ainda, Yasmin, o Paulo, né? E assim, o que aconteceu hoje foi assim, sobrenatural, né? Aleluia, muito forte. Deus é muito fiel, o Senhor é muito fiel.
E Glória a Jesus. acredito que vidas estão sendo alcançadas para a glória de Deus. Então, Aleluia. Deus falou meu coração em duas passagens, mas Glória a Deus. eu vou trazer aqui o que tem muito mais a ver, né? Não que a outra palavra não tenha nada a ver, tem assim os nossos dias, né? Porque nós estamos vivendo um dia, assim, às vezes até mesmo como ontem no estudo bíblico, né? Chega um determinado momento que a gente vai ficando desanimada. E Abraão, quando ele era Abrão ainda, ele já estava ficando desanimado porque a promessa de Deus não se cumpria. Ele não estava vendo, né, a promessa se cumprir através da Sara, né, engravidar e gerar a sua descendência, a sua promessa, a sua herança. Então, a palavra do Senhor diz aqui, fala meu coração em Mateus, capítulo 14, que aquela passagem, mas eu vou deixar apenas 2 versículos e depois eu vou estender um pouquinho em relação a Josué. Mateus 14, que fala sobre Jesus andando sobre as águas. Mas quero deixar apenas o versículo 27 e 28, que diz assim: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Consegue ver aqui, ó, pastor? Marcado? Consegue visualizar? Não. Eu marquei esse texto hoje aqui. Marquei esse texto hoje aqui, ó. Mateus 14, Mateus 27, versículo 27 em diante. Está marcado de caneta. Não consegue visualizar? Estava meditando sobre essa palavra hoje. Olha aí, estou dizendo. Glória a Jesus. Só Jesus tem isso, né? Então, assim, quando Jesus fala, tem de bom ânimo, né? Sou eu, não tem mais. O Senhor está falando para que nós venhamos ter bom ânimo. E Pedro foi o mais corajoso. Ele teve coragem, ele teve ousadia de ir até o Senhor. Glória. E muitas vezes a gente tem a coragem, tem a ousadia de ir até ao Senhor, ao nosso Deus, só que a gente vai vendo, vai olhando para as circunstâncias, vai olhando para os problemas, vai olhando para as lutas, para os desafios diários, né? E a gente começa a afundar, começa a desanimar, começa a temer, ficar com medo. E eu nem vou ler os próximos versículos, porque eu quero me atentar aqui sobre a ousadia e a coragem de Pedro. Porque quando a gente tem a coragem, tem a ousadia, a gente vai adiante. E aí essa palavra eu quero deixar para o nosso coração, que nós venhamos ter ousadia e coragem. E em Josué, eu vou ler para vocês na versão de hoje, porque a minha versão é antiga. Então, estou com a Bíblia do meu esposo aqui, para falar da versão de hoje. Josué 1:9, né? Que diz: Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso. Então, o Senhor nos chama para ser forte e corajoso. Não fique desanimado. Quantas pessoas hoje estão desanimadas? Quantas pessoas estão retrocedendo? Quantas pessoas não conseguem mais ir adiante? Olha para os problemas, para as lutas, para os desafios aí, né? Que a nossa vida é assim. A vida de todo ser humano é através mesmo de lutas, desafios, circunstâncias que até mesmo o nosso Deus ele permite para que nós venhamos a aprender e crescer nele, porque senão toda a vida nós vamos ser como os meninos, aquelas crianças mimadas, e o Senhor ele quer que nós venhamos ter maturidade até para entender, compreender a palavra dele, porque como é que a mãe ou o pai vai falar com um filho, vamos supor, um bebezinho. Você não tem como falar da mesma forma com um jovem, maduro, que entenda melhor. Então, todavia, Deus quer nos falar, quer nos revelar através da maturidade. Se eu, todavia, vou ser menininha, vou ficar na meninice, como é que Deus vai falar comigo a se revelar a mim? Se eu só fico ali, né? Ai, Senhor, isso não. Ai, Deus, isso não aceito, não. Então, Deus quer que nós venhamos ser fortes e corajosos para que a gente não fique desanimado e que a gente tenha fé nele.
para que a gente possa conseguir, né, continuar a nossa trajetória, porque aquilo que Deus nos prometeu, Ele garante. Só que a gente não pode esquecer que Deus tem promessas para nossas vidas. Só que a promessa ela vai se cumprir conforme a nossa caminhada, conforme a nossa trajetória. Porque tem gente que pensa assim, é como aquele louvor do Marquinhos Gomes: não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Se parar no meio do caminho, morre, irmãos. Se parar de caminhar, se parar de buscar, morre sim. E a promessa não se cumpre. E muitas pessoas hoje estão entristecidas, até elas lançam isso ao Senhor, retribuem isso ao Senhor, porque, mas Deus tinha promessa para meu pai, para minha mãe, e hoje essas pessoas não estão entre nós, Deus recolheu, mas a promessa continua na sua família, na sua descendência, nos seus filhos, netos, mas tem que continuar caminhando, continuar buscando. Então, seja forte e corajoso. Faça como Pedro, ousou, teve ousadia, não ficou com medo. Uma virtude que nós temos, e eu admiro muito quando as pessoas elas têm cautela. A cautela é diferente do medo. Elas são cautelosas. Tem gente que tem medo em tudo, por tudo. Eu conheço pessoas que falam, eu tenho medo disso, medo daquilo, mas a gente não precisa ter medo de tudo. A gente tem que temer ao Senhor, porque Ele que nos guarda, Ele que nos protege, Ele que nos livra. E é como diz em Salmos: se Deus não guardar, em vão vigia o sentinela. Se Deus não nos guardar, em vão a gente está vigiando. Então Ele é o nosso Deus, Ele é poderoso. Enquanto nós estamos debaixo das suas mãos poderosas, Ele nos livra. Ele livra a nossa casa, livra a nossa família. E tenha ânimo, tenha ânimo, porque o desanimado ele pode até ficar sem a presença de Deus. Mas você que tem a presença do Espírito Santo na tua vida, na tua casa, chama a presença para tua casa, chama a presença de Deus para tua vida. É como aquele louvor do Paulo Neto, né? Jesus, a tua presença é tudo que eu preciso. Nós precisamos da presença do Senhor constantemente no nosso lar, na nossa casa. E se a gente fica muitas vezes atribulado, fica com a mente, se eu não me falha a memória, eu estava orando no grupo e falei que muitas vezes o mundo até diz, isso é a mais pura verdade: a mente vazia é a oficina do inimigo. Só que a gente tem que ocupar nossa mente com as coisas de Deus, ocupa a mente com a palavra de Deus, ocupa a mente com louvores, ocupa-se com as coisas de Deus. E aí todo aquele mal, aqueles maus pensamentos vão bater em retirada. Então seja forte, corajoso, ouse ir até o Senhor, continua caminhando, continua crendo, porque o Senhor ele está no controle de todas as coisas. Deus ama homens e mulheres valorosos, corajosos, ousados. E o Senhor, ele não é que ele precisa de mim, de você, mas ele conta conosco. Então, quando a gente levanta a mão e diz: eis-me aqui, e como é que é esse negócio que eu levanto a mão, eis-me aqui, Senhor, eu quero fazer sua obra, pastor, pode contar comigo? Só que aí a gente não vê, né, acontecer. Aí a pessoa está com medo, não avança, não vai adiante. Então nós temos que falar com o Senhor, é como aquela palavra de ontem, né, que Isaías falou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, fala para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, me envia. Eu quero ir, eu quero fazer. Eu quero seguir as suas instruções. Eu estava conversando com uma pessoa ontem e assim, a gente tem que seguir a palavra de Deus. A gente tem que viver a palavra de Deus. E muitas vezes a gente está dando brecha para as coisas malignas entrar na nossa casa exatamente uma coisa mínima. Que a gente pensa
não tem nada a ver. Ah, isso aqui tem nada a ver, não. Ah, isso aqui é bobagem. Não é bobagem, não, irmãos. Não é bobagem. Se você permite, vamos supor, vou citar um exemplo aqui corriqueiro. Você permite entrar bebida alcoólica na tua casa. Ah, não, mas é porque eu sou crente, mas meu marido não é. Ou a minha esposa é crente ou vice-versa, né? A esposa não é crente, mas o marido é. Ah, entrou uma cervejinha, entrou cigarro. É uma porta aberta para o inimigo entrar. É uma Jesus do porta céu. aberta, é uma brecha. Ah, mas não sou eu que bebo, não sou eu que fumo, é ele, é ela. Não interessa. É uma porta aberta. E é tudo que o diabo quer. E ele entra assim, sutilmente. Ele vai entrando devagarinho. Quando você vê, a bagunça já está formada. E ele só faz lançar os dados inflamados. O restante quem faz é eu e você, somos nós. Então, o que nós precisamos fechar todas as brechas, fechar todas as fissuras que estão abertas. E é verdade, irmãos. O nada a ver ter entrado não é na casa de quem é ímpio, não. É de quem é crente. Porque quem está no mundo já está na mão do inimigo. Já serve a ele. O inimigo está entrando na casa de cristão, na casa de pastores, na casa de levitas. É onde ele quer entrar, onde ele quer fazer a bagunça. E que se nós não estivermos atentos, a gente convida ele para entrar. O pior é isso, nós convidamos. Ah, mas não sou eu, é o outro. Não interessa. Não permita certas coisas dentro da tua casa. Não permita entrar na tua casa aquilo que não louva a Deus. Não louva a Deus. Eu tenho até... com o tempo, né, eu comecei a aprender algumas coisas, por exemplo, músicas internacionais. Tem músicas internacionais que eu gosto, mas quando eu aprendi, eu assisti um estudo bíblico que o pastor falava, você sabe falar outras línguas? Você sabe falar inglês? Então ouça a tradução. Vê se é lícito. Porque tem músicas que falam de morte, que falam de derrotas, de ruínas, de desgraças. E aí a gente está abrindo uma porta. Aí é só para os irmãos poderem entender. É uma coisa que talvez para os outros é bobeira, mas não é. É sério. É muito sério. E assim, vai louvar a Deus, né? Nossos lábios foram feitos para adorar a Deus. Assim, eu não consigo mais ouvir músicas seculares. Eu não consigo mais ouvir músicas do mundo. Não consigo. Não é que eu não ouço, mas se estiver tocando no vizinho, eu até escuto, porque a gente não é surdo, né? Mas eu botar para escutar, eu não escuto mais. Então, meu coração pensa muito mais, ele se enche muito mais quando eu alimento o meu espírito com os louvores. E como nós aprendemos ontem, né? Porque para mim também foi um aprendizado. Eu não sabia que os serafins, eles habitam no meio dos louvores. Os anjos serafins, quando a gente louva, quando você está louvando dentro da tua casa, os anjos serafins vêm e louvam contigo, louvam ao Senhor. Por isso que Isaías fala que os anjos clamavam, Santo, Santo, Santo. É isso aí. Então é isso que Deus quer, Deus espera de nós. As criaturas que são né? Louva a Deus. Por isso que a Bíblia diz, venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como é feito no céu. Então tem que ser feito na terra, como é feito no céu. Como os anjos louvam a Deus, se reverenciam a Deus, Deus quer isso de nós, que a gente louve a Ele constantemente, se reverencie a Ele, se proste diante dEle, que declare que Ele é maravilhoso, que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é tudo. Então, orar, seja feita a tua vontade aqui na terra, Senhor, como é feito no céu, é isso. Faça como é feito no céu. Ah, mas eu não sei, sabe? É só louvar, é só adorar, é só buscar, é só clamar. E com certeza Deus vai estar operando aí no teu lar. Glória. E é isso, pastor. Meu Deus. Meus irmãos, Jesus está falando através da palavra, né? Muito forte que Deus está falando.
né? E o Senhor sempre tem usado a nossa pastora, deu um brado forte aqui já. Entenda bem aqui o que a pastora acabou de falar, e quando ela falava, o Espírito Santo deu ministrar no meu coração, né? Esse negócio que não tem nada a ver. Ou eu tenho ouvido muito isso, né? Lá no meu trabalho, algumas pessoas falando, até pessoas evangélicas, né? E falam, não tem nada a ver, pastor, isso aí não tem nada a ver. E o nada a ver acaba virando moda e a gente não vigia, ele entra, né? E quando a pastora falava sobre músicas, né? E verdadeiramente é bem verdade, né? Você que sabe, né? A tradução, né? Pesquisa, hoje em dia tem a internet, você pode pesquisar e você vai louvar um louvor lá, né? Mundano dentro da sua casa e sem que você, ou melhor, vai dizer que não sabe, você está trazendo uma maldição para dentro da sua casa, trazendo um mal para dentro da sua casa. E aí você não sabe por que algumas coisas, porque estão acontecendo na vida do seu filho, na vida da sua mãe, né? Por quê? Porque você está, através de um louvor que você não procurou saber a tradução, né? E não custa nada, né? Porque, como a pastora não está edificando em nada, né? Aleluia, ver. E isso está sendo causador, né? Foi como brecha para vir o desânimo, para vir a fraqueza espiritual. Por isso que muitas pessoas estão fracas, estão caídas. Por isso que muitas pessoas estão debaixo de maldição, né? Porque elas levam para a sua própria casa. Às vezes, né? Como disse, né? Eu conheci um pastor que ele pregava muito sobre isso. Ele usava a expressão de um demônio, né? E esse negócio não tem nada a ver, verdadeiramente é um demônio que coloca, não, isso não tem nada a ver não, não tem nada a ver não, né? É igual aquela questão, né? Peca aqui, pede perdão, pecadinho aqui, e por aí vai, né? E não tem nada a ver não, isso aí tenta até mesmo, né, pegar alguns textos isolados da Bíblia Sagrada para encobrir, né, essa questão nada a ver. Então, meus queridos irmãos, aleluia. Como eu sempre falo, aqui uma aula para nós aprendermos, né? Aleluia. Para que você venha refletir, daqui a pouco nós vamos lançar essa live, vamos refletir. Pastor, eu tenho louvado muito uma música dentro da minha casa e que você venha refletir, venha colocar para pesquisar, para ver a tradução e você vai ficar impactado. E justamente isso tem causado um mal sobre a tua casa, para a tua família. E aí você venha se libertar disso. Aleluia. Pastor, não me atentei para isso. Aleluia. É uma boa verdade. A Bíblia diz que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Aleluia. É importante para depois você não dizer que não foi alertado pela sua liderança ou por algum, aleluia, servo do Senhor, humilde servo do Senhor que te alertou. Aí naquele grande dia você vai dizer, eu não sabia, aleluia, disso, eu não sabia, porque todos nós teremos um dia com o Pai sedento. Então, você não vai poder dizer que você não ouviu, que verdadeiramente tinha que atentar para aquilo que você estava levando para o seu lar, né? Para aquilo que você estava ouvindo, que não estava edificando, estava trazendo algo, uma maldição, e porventura você não deu credibilidade à palavra. Por isso que Isaías vai dizer, quem é que deu crédito à nossa pregação? Aleluia. Porque é bem verdade que poucas pessoas dão crédito à nossa pregação. É bem verdade que muitas pessoas, elas no momento em si, né, elas levantam a mão, elas dão glória, elas dão aleluia, mas verdadeiramente, né, como Mateus vai dizer, né, ali o coração deles estão distante do Senhor, adoram com lábios, né, mas o coração, o temor, verdadeiramente não tem. Aleluia. Então, quando você tem o temor e você ouve uma repreensão, uma correção, você, opa, aleluia, tem que rever isso aqui. Eu preciso rever isso aqui. Porque, aleluia, o nosso, aleluia, às vezes nós queremos atribuir a Deus coisas que, na verdade, nós precisamos nos policiar. Nós precisamos rever em nós para que o Senhor venha operar em nossas vidas. Meus irmãos, 8h37, a nossa diaconisa Cláudia até agora não nos deu notícia, né? Mas Deus está em nosso meio. O importante é que Deus já está falando conosco através dessa palavra. A nossa pastora falou sobre o nosso tempo de oração. Eu estou 23 dias orando ao Senhor, né? Vai encerrar dia 14 de junho esse propósito, né? Eu comecei, acho que
iniciar uma semana, ou melhor, amanhã faz uma semana que eu já estou orando em 2 horários, né? A pastora está nos ajudando, né? Começou ontem também nesse propósito conosco, área em oração, né? Aqueles que queiram também entrar nesse propósito de oração, né? Basta entrar através do link. Por quê? O pastor não saiu adicionando as pessoas. Eu poderia muito bem adicionar as pessoas, mas tem que ser tocado pelo Senhor, porque não adianta você, se você não sentir o toque do Espírito Santo de Deus, então você, aleluia, não precisa entrar no link. Então, algumas pessoas, o Espírito Santo até nos orientou a nós enviar o link, né? Aleluia, falando sobre esse propósito, falando sobre o que nós estamos orando, intercedendo, aleluia, durante esses 23 dias. E se a pessoa, ela quer também, há uma necessidade, pastor, eu quero orar com o senhor, eu quero orar com a pastora, meio-dia, às 0 horas, eu quero orar junto com vocês. Ainda que você, né, esteja dormindo, tenha uma dificuldade, mas logo ao amanhecer, eu vou estar dobrando meu joelho e vou orar junto com essa oração. Por quê? Porque é uma oração revelada pelo Espírito Santo de Deus. Então é importante você não deixar de ouvir, porque além desse propósito, né, nós colocamos uma palavra que o Senhor nos dá e também um momento de oração, né? As minhas orações que não estão com palavra é porque naquele momento o Senhor não nos ministrou nada a falar, né? Então nós só oramos. Mas a maioria das orações, né? Sempre o Senhor nos deu uma palavra. Hoje o Senhor usou a serva do Senhor, né? A pastora trouxe uma palavra antes. Deus não havia me dado nenhuma palavra, né? Eu pedi para que ela viesse deixar uma palavra para os irmãos e orar, né? E assim o Senhor tem operado grandemente, né? Esse propósito de oração. Aleluia, porque nós estamos orando forte, né? É uma oração muito forte para Deus destravar aquilo que está travado na tua vida, para Deus operar o milagre, né? Onde nós clamamos para Deus repreender os demônios, né? É uma oração muito forte de libertação. Por isso, o propósito que Deus colocou no meu coração, eu compartilhei com aqueles que queiram também. Então, você que ainda não adentrou, todos podem entrar. Pastor, onde eu acho o link? O link está no grupo do Ministério Betel, o link está no status do WhatsApp, né? E estava também no Facebook. Mas nós vamos colocar aí, né, novamente, você pode adentrar lá, né? E você vai ver quão grandes coisas Deus vai operar na sua vida e tem sido edificante para a nossa vida. Por quê? Porque é como nós pedimos ao Senhor uma palavra para compartilhar com aqueles que estão, e o Senhor sempre nos dá uma palavra. Ou seja, todo dia, né? Meio-dia e às 0 horas, Deus vai nos dar uma palavra. Não é uma palavra do homem, é uma palavra do Senhor. Às vezes é apenas um versículo, né? Ou às vezes tem até uma ministração, né? Não é nada muito longo, né? Mas é o Senhor que nos usa pela misericórdia. E aí, nada melhor do que todo dia estar debaixo de uma palavra de Deus para nossas vidas, né? E um momento forte de oração. Então, esse propósito de 23 dias, eu queria que você que ainda não adentrou, entre nesse grupo, né? Compartilhe também, está aberto a todos, né? Pessoas de outra igreja, pessoas de outro estado, qualquer pessoa que esteja tocada pelo Senhor, que você achar que a pessoa precisa de entrar nesse propósito de oração para alcançar algo da parte do Senhor, né? Seja canal, envie para essa pessoa, né? E você vai ver, amém, grandes resultados para a honra e para a glória do Senhor. Meus irmãos, eu vou falar aqui uma palavra, já que a nossa irmã Cláudia ainda não adentrou, né? Se ela adentrar, nós ainda vamos ouvir a serva do Senhor, porque devido ao seu trabalho, né? Pode ser que tenha encontrado algumas dificuldades, e por isso que ela ainda não adentrou. O texto que a nossa pastora trouxe é uma palavra que nós estávamos lendo, né? Estávamos marcando hoje, né? Não é esta palavra que ardeu no meu coração, aleluia, um pouco antes de iniciar esta live, mas era uma palavra que o Senhor havia falado conosco durante o dia de hoje. Por isso, ao chegarmos, nós marcamos aqui, né? Às vezes na live eu nem pego a Bíblia, mas peguei a Bíblia antes e marquei o texto, né? E marquei com caneta para confirmar, aleluia, ainda da mostrando a serva do Senhor. Mas a palavra do Senhor também é muito forte, que o Senhor ministrou no meu coração, sobre, e tem a ver com Josué, tem a ver com tudo que foi falado até aqui. E pare e ver se você não vai entender também. A Bíblia vai dizer a passagem bem clara, a passagem do cego
de Jericó, que estava na beira do caminho, clamando ao nome do Senhor. Quando Jesus passou, ele começou a clamar o nome do Senhor, pedindo ao Senhor que tivesse misericórdia. Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia. O texto vai dizer que, aleluia, mandaram ele se calar. Mas na medida que mandaram ele se calar, ele clamava mais ainda. Entenda aqui algo muito forte. O tamanho da dificuldade, o tamanho conforme alguém manda parar, alguém manda ele se calar, ele entende que é o momento de ele clamar ainda mais alto. Quando alguém tenta calar, quando alguém tenta nos parar, quando o desânimo tenta nos abater, precisamos entender o céu nos dizendo que é aí que nós temos que aumentar o nosso nível. Aleluia. Bartimeu entendeu isso. Se eles estão mandando eu me calar, é aí que eu tenho que clamar mais alto. Aleluia. Você está entendendo isso aqui? Aleluia. Se a luta aumentou, é o céu dizendo, é aí que tu tem que buscar mais. Se a perseguição aumentou, é o céu dizendo, é aí que você tem que perceber, é aí que você tem que dobrar tudo, aleluia, para alcançar. Não é, aleluia, para você parar, não é para você desanimar. Aleluia, a Bíblia vai dizer que, conforme eles mandam ele se calar, ele entende, eu vou clamar mais alto, eu vou, aleluia, buscar mais, eu vou gritar mais o nome do Senhor. E o que acontece? Jesus manda chamar ele. Entende? Da mulher do fluxo de sangue, a multidão, aleluia. Talvez a multidão era porque para desanimar ela, mas ela entendeu que a multidão era um combustível para ela romper para chegar até Jesus. Ou seja, a multidão não poderia parar ela. Ela queria tocar em Cristo com todas as debilidades. Entenda bem, uma pessoa do jeito que estava fraca e pela frente vê o quê? Uma multidão. Talvez você vai parar. Talvez você vai desistir. Aleluia, pastor, estou, aleluia, sem ânimo e agora tem essa barreira aqui. Eu tenho que atravessar essa luta para chegar lá. Aleluia, e você vai o quê? Retroceder. Aleluia, a mulher entendeu que aquilo dali, com toda desânimo que foi falado aí, aleluia, era o quê? Avançar. Era o sinal, era o céu dizendo, avance. Amém? Josué. Pega Josué, né? Aleluia, estava em luto, tinha acabado de perder. Aleluia. O seu irmão, e o Senhor falou, olha, vamos adiante, eu sou contigo, tu vai atravessar esse povo. Aleluia. Não deu tempo. Aleluia. Talvez você está aí, pastor, como nós ouvimos, né? Pessoas falam, pastor, hoje não é, aleluia, eu não estou bem, eu ouço, aleluia, nós ouvimos isso. É uma coisa, é realidade, eu creio que eu vou falar aqui, muitas pessoas ouvem isso, ministros dos evangelhos, é normal nós falamos isso. Muitas pessoas, aleluia, falam, aleluia, pastor, né? Chega até nós, ou ficamos sabendo, pastor, hoje nós não vamos, ou seja, um irmão outro dia falou comigo, pastor, não estou sentindo bem, né? Aí eu não estou me sentindo bem, por isso eu não vou ao culto, não vou à casa do Senhor, aleluia. E às vezes é o quê? Uma enfermidade que sobreveio, uma dor de cabeça, aleluia. Só que é tudo ali, aleluia, talvez veio sobre a vida dela, existem casos que verdadeiramente não tem como, né? É impossível a pessoa ir para o Senhor, porque uma enfermidade às vezes abate a pessoa, coloca a pessoa na cama. Mas entendemos que às vezes também o inimigo vem, põe um desânimo, põe uma dor de cabeça, põe ali, aleluia, algo sobre a vida dela, e ela entende que aquilo ali é o momento de ela descansar, que ela não pode adorar o Senhor, porque ela está debilitada ali, e ali ela fica, aleluia. Ela não tem a visão que, diante daquilo que está ali, aleluia, é o Senhor convidando ela, aleluia, para romper, aleluia, aquele obstáculo para alcançar o milagre do Senhor. E ali ela é vencida, ela não consegue adorar, porque aquela pequena enfermidade, aquela dor, aquele desânimo, aquela tristeza, porque muitas pessoas deixam de ir para a casa do Senhor porque estão tristes, porque estão angustiados. É apenas verdade isso, né? E ali, ao contrário, é mesmo angustiado, mesmo triste, romper para alcançar o milagre do Senhor. É Jó, né? Aleluia. Perdeu tudo, mas ele vai dizer, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Ele vai adorar a Jesus, ele vai bendizer o nome do Senhor. Aleluia. Então, talvez, às vezes, não é nem isso, né? Aleluia. Às vezes, aleluia, a perca de um emprego, né? A pessoa que
Aleluia, às vezes quer comprar uma coisa e não conseguiu, ela ficou triste, e porque ela não conseguiu comprar aquilo, ela está triste, ela acha que ela não consegue nem dar um glória a Jesus, nem dar um aleluia ao nome do Senhor. E ela é vencida. Aleluia. Mas quando Deus vê uma pessoa que perdeu o emprego, não conseguiu comprar aquilo dali, mas foi para a casa do Senhor, buscar a Deus, clamar a Deus, meu Deus do céu, o céu se abre. Aleluia, o diabo cai por terra. Aleluia. É tudo que, aleluia, aqueles homens queriam que aquele cego, ela queria que ele se calasse. Para agora. Aleluia, ele não está te ouvindo. Aleluia. E ele falou, vamos fazer negócio? Eu vou clamar mais alto ainda. Aleluia, porque se eles estão mandando eu me calar, é porque tem algo bom para minha vida. Porque tem algo forte, que tem algo de Deus para minha vida. Então, quando o inimigo tenta te parar, é porque ele quer impedir algo muito grande chegar na tua mão. Amém? Quem toma posse dessa palavra aí, eu tomei posse dessa palavra. Aí, por quê? Porque enquanto a luta, né? Estamos em luta, estamos em guerra. Aleluia. Não só eu, o Ministério Betel, a pastora, estamos em luta, aleluia, em peleja, mas temos a certeza que estamos, aleluia, indo a caminho de uma grande vitória, indo a caminho de coisas que vai ser surpreendente, extraordinária para a nossa vida. Eu queria que você entendesse isso, tomasse posse dessa palavra na noite desse dia. Não é verdade, pastora? Aleluia. É verdade. Glória a A Jesus. gente tem que entender nos dias de hoje que o Senhor, ele veio não ou melhor dizendo, ele não permite a prova, tudo que acontece na nossa vida, sem dúvida, é permissão de Deus. Mas ele não permite para nos desaprovar, ele não permite para nos deixar mais desanimado, para nos matar, não. É para nos fazer crescer, amadurecer, fortalecer e reconhecer que nós somos dependentes dele. Porque fica tudo muito fácil quando a gente não precisa de Deus, a gente não depende dele. Então eu vou viver a minha vida segundo meus planejamentos, segundo o meu trabalho, né? Para quem trabalha, segundo o meu dinheiro. E o Senhor, ele nunca, é como se ele não existisse. Ele nunca é lembrado. Só que é pela misericórdia dele que nós estamos aqui. Pela misericórdia dele, ele nos permite todos os dias o fôlego de vida. E, principalmente, ele nos permite acertar dia após dia. Errou ontem, tenta fazer hoje diferente. É a oportunidade que ele nos dá. Não é só a misericórdia dele de, puxa, Deus me permitiu mais um dia de vida. Não, é também a oportunidade de aprender com aquilo que eu fiz ontem que não agradou a Deus. A oportunidade para aprender e acertar hoje. A oportunidade de melhorar como pessoa e como ser humano, como cristão, como servo, como pai, mãe, filho. Então, é a oportunidade, porque muitas vezes a gente fala, nossa, Deus é bom. Deus me permitiu, né, o fôlego de vida, me permitiu deitar e levantar, permitiu o pão de cada dia, mas a gente não pode esquecer que Ele está nos permitindo a oportunidade. É uma oportunidade que Ele nos dá hoje, que a gente não pode lançar fora essa oportunidade. Então, que nós possamos todos os dias nos consertar para garantir a nossa salvação. Salvação, irmãos, garantam a sua salvação. Será que Deus, se Jesus voltar hoje, nós estamos salvos? Faz uma reflexão aí com você mesmo. Está salvo? Estamos salvos? Então, é essa oportunidade que Deus está nos dando hoje. Porque batismo não salva, Santa Ceia não salva, ir para a igreja não salva. Salva é você buscar a Deus, adorar no Espírito e em verdade, reconhecer que Jesus é seu Filho e andar segundo as Escrituras, como a Bíblia mesmo diz, né? A gente sempre fala, né, pastor? Não ser somente ouvinte, mas praticante. Tem muita gente ouvindo. E sabe o que Deus falou no meu coração? Esses dias eu estava aqui meditando, você falou no meu coração. Sabe o que acontece? A gente vê muitos, né, muitos pastores, pregadores, preletores, né, pregando a palavra do Senhor. Mas muitos não vivem. Se eu falei isso no meu coração, sabe, pastor? Muitas pessoas estão pregando, mas elas não vivem. E muitas das vezes
são aquelas pessoas que pregam assim fervorosas, cheio de gás, aí levanta a igreja, dá aquela injeção de ânimo porque é o Senhor que está usando aquela pessoa, mas ela não vive aquilo. Ela prega, ela lança para a igreja, mas ela mesma não vive. Então que nós venhamos não ser somente ouvinte, mas praticante, vai pregar, prega a verdade, prega aquilo que a Bíblia ensina e que você também vive. Porque eu já vi pessoas falando, não, eu estou pregando o que a Bíblia diz. Eu não preciso viver. Não, tem que viver sim. Então, se você não vive, você não tem que pregar. Tem que falar, não, tem gente que eu já vi pregando com autoridade assim, marretando a igreja, porque tem que fazer, mas ele mesmo não faz. Porque Deus vai cobrar, que Deus vai fazer, mas ele mesmo não faz. Então, acaba sendo hipócrita aos olhos do Senhor. Então, nós temos que viver a palavra, deixar a palavra como dizem Salmos. Em Provérbios, se não me falha a memória, acho que Salmos também tem. Não, Provérbios. Coloquei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando a gente coloca a palavra do Senhor no nosso coração, primeiramente a gente coloca ela para não pecar contra o Senhor. E depois a gente coloca, né, também para não pecar contra a nossa família, contra o nosso cônjuge, contra o nosso filho, contra o nosso trabalho, na sociedade de modo geral. Então, primeiramente, para não pecar contra o Senhor, porque ele é tão fiel, ele é tão maravilhoso, ele é tão majestoso, e a gente fica tropeçando aí, tropeçando em bobeiras, em coisas bobas, como foi falado aqui da brecha. Coisa boba, a gente entristece o coração do Senhor. Coisas bobas, a gente desliza. Coisas que a gente não deveria fazer mais, a gente continua fazendo. Coisas que a gente não deveria estar falando mais, a gente continua falando. Coisas que a gente não deveria mais estar envolvido, a gente está se envolvendo. Então, são muitas coisas. E que a gente sozinho, a gente não consegue, mas a gente precisa pedir ajuda ao Senhor, ao Espírito Santo. Senhor, me liberta disso, tira isso da minha vida, me afasta disso. Porque somos nós que temos que pedir ao Senhor, não é, não, se eu conseguir, porque verdadeiramente a palavra diz, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto, o Espírito que habita em você está pronto para atuar. Ele está pronto para operar, ele está pronto para curar. Tem corações aí, ó, feridos, corações entristecidos, corações frios, endurecidos, mas o Espírito Santo está batendo a porta. Não adianta, se não abrir a porta, ele não vai entrar, ele não vai invadir. Então, permita, fala assim, Senhor, entra, vai entrando devagarinho, vai entrando, e ele vai entrar. Mas você tem que dar a liberdade para ele entrar, porque muitas vezes a gente está na igreja, a gente fala, Senhor, tem liberdade entre nós, a gente convida ele a estar no nosso meio, ele entra, ele faz. Não vê a glória de Deus? A glória de Deus, ela entra assim na nossa vida, no meio da congregação, a gente vê isso todos os cultos. A glória de Deus desce, porque ele é convidado a fazer parte de nós. Então, verdadeiramente, onde tiver dois ou três reunidos no nome do Senhor, ele se faz presente. E ele está presente aqui também. Então, que nós possamos receber de Deus, porque ele tem coisas lindas, tem coisas boas para nossas vidas. E eu sempre falo, eu costumo falar, fugir da aparência do mal. Foge, corre da aparência do mal. Não fala assim, não, eu vou, como eu estava conversando outro dia com o Del, né? O Décio. Ele contou uma situação, eu falei assim, foge, corre da aparência do mal. Porque a pessoa estava tentando provar se ele realmente era forte, se ele realmente é crente. Não façam isso, irmãos. Não vai falar, por exemplo, quem tem uma fraqueza com álcool. Quero ver se você realmente está liberto. Bebe aqui um pouquinho. Se você beber um pouquinho, não façam isso, porque isso aí é estratégia do inimigo para fazer você cair. E quem tem a fraqueza, não adianta que você não vai resistir. Você vai beber ali um pouquinho, daqui a pouco você vai para casa, tu vai comprar um latão, vai comprar a garrafa, daqui a pouco você vai voltar a beber. Então não façam isso. Fuja da aparência do mal, porque o inimigo ele vem com pequenas estratégias
E aí que as pessoas estão caindo. Aí estão saindo da igreja, estão retrocedendo, estão voltando para o mundo. É como muitos casos acontecem. E aí, para voltar de novo ao primeiro amor, às vezes volta doente, volta no leito, volta às vezes até mesmo para uma situação de Deus resgatar e levar para Ele. Porque Deus sabe que se voltar para o mundo, né, vai se afastar, vai se desviar novamente. Então, se firme na presença, se firme aí nos passos de Jesus, porque tem muitas coisas acontecendo aí no mundo. Não sei se os irmãos já têm conhecimento de uma nova virose aí, uma nova gripe aviária, que tem hospitais fechando. Olha, gente, a pandemia passou da Covid, está chegando coisas tenebrosas, terríveis aí. E a igreja, o povo de Deus, muitos estão dispersos. Muitos estão dispersos. Então, será que Deus vai ser necessário Deus não enviar uma nova praga? Vai ser necessário enviar uma nova situação aí para o povo se render, para o povo voltar? Eu acho que não precisa, né? Mas o Senhor conhece o coração de cada um de nós. Então, fique com essa palavra, não retroceda, não seja como eu acho que é a palmeira de Oliveira, não é? Flávio da Oliveira, aquela palmeira, é uma palmeira aí, que quando passa bem o vento, ela enverga para um lado, ela enverga para o outro, mas ela não sai da posição. Ela não sai da posição, ela enverga para a esquerda, enverga para frente, enverga para a direita, mas ela não é arrancada. Por quê? Porque está enraizada, ela está fortemente alicerçada na rocha. Então é isso. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Meus irmãos, vamos orar a Jesus neste momento. Vamos clamar a Deus, ao Deus de Israel. Né? Tempo é de não retroceder, né? Avançar. Vamos orar a Deus. Nossa diaconisa Cláudia não adentrou, né? Mas vamos orar a Deus, agradecendo por esta transmissão. Foi algo de Deus, né? Muito forte, né? Os irmãos que aqui estão e os que vão ouvir através do nosso canal do YouTube, né? Vou ver se eu consigo lançar essas duas mensagens aqui, tanto que Deus falou conosco aqui, como o que Deus falou com através da nossa pastora, né? Eu vou lançar essas duas mensagens no nosso canal para os demais poder assistir. Também vou compartilhar no nosso grupo, né? E você está convidado às 0 horas, um momento de oração muito forte, né? Uma palavra e um momento de oração muito forte, às 0 horas, né? E mais um dia que nós estamos em oração, num total de 23 dias de oração. E você pode compartilhar com uma pessoa também, enviando, né, o link. A pessoa desejar, ela vai adentrar, clicando no link, ela já vai direto. Está no grupo de oração, vai estar orando conosco, recebendo as nossas orações e recebendo as palavras diárias que Deus colocar no nosso coração. As palavras só são meio-dia e às 0 horas. Né? Tem mais horário, nós não estamos orando, né? E você tem ali no nosso grupo Ore Mais, né? Nós estamos ali no propósito de oração, orando às 3 horas da manhã, né? À meio-dia. Diariamente temos a oração de alguns irmãos precisam atentar, se despertarmos aí, né? Mas estamos firmes aí nesse propósito de oração, porque precisamos de oração. E interessante, meus irmãos, como a nossa pastora falou, o Senhor colocou, quando Deus colocou esse propósito de oração, é justamente um despertamento espiritual, fortalecimento pelo que está por fim aí, né? E aí a oração, o crente tem que despertar, né? Para depois, aí não ser pego de surpresa. Né? Então, muitas pessoas estão aí, verdadeiramente, aleluia, desapercebido, né? Então, precisamos ficarmos atentos, né? Porque é guerra, é batalha espiritual. A nossa irmã Cláudia colocou aqui no WhatsApp e me perdoe. Amém? Alguma coisa possa ter acontecido, mas nós vamos orar a Deus agora, Deus que estão enfermos, né? Ontem uma irmã, né, pediu oração, foi lá na nossa igreja pedir oração pelo filho, né, que está com câncer de 10 anos de idade, né? Ana Beatriz, né? Crê no poder da oração, foi ali, procurou, entendeu, talvez ela já
andou em outros lugares, né? E não conseguiu a solução. E ali viu a igreja aberta, viu ali, né? E falou, ó, aleluia, vou pedir ali. Talvez foi a última cartada dela, digamos assim, nós não sabemos, né? Aleluia. E eu creio que Deus vai operar o milagre. Eu creio que Deus vai visitar aquela criança, aleluia, repreender aquele câncer. Amém? Aleluia, em nome, porque o nosso Deus não conhece, aleluia, nada que ele não possa fazer, meus irmãos. Amém? A Bíblia diz que aquela mulher gastou tudo que tinha, a mulher de sangue, né? Aleluia. E nada resolveu, né? Aleluia. Mas quando ela tocou em Cristo Jesus, ela foi curada, aleluia, daquela hemorragia. Então, quando nós, aleluia, tocamos, quando nós buscamos em Deus, nós alcançamos algo poderoso para a nossa vida. Oremos ao Senhor nesta noite, para nós finalizarmos essa live. Semana que vem, né? Mais uma. Eu acho que tem alguma pessoa convidada para pregar? Tem não, né? Eu não sei a agenda. Quarta-feira eu ia te falar, confirmar com... Foi confirmado, tá? O diácono. Isso. Ele confirmou hoje. Quarta-feira, culto de libertação muito forte. Pregador, temos um pregador convidado, tem uma palavra de Deus para o teu coração. Traga alguém quarta-feira para o culto de libertação, né? A nossa live no Instagram semana que vem, tem alguém convidado? Não, né? Não sei se você vai permanecer com a Cláudia, confirmar. Que ela não pregou hoje. Isso, é verdade. Vamos ver que a nossa irmã não pregou hoje, então nós não vamos ver, né? Isso. Vamos orar também pela tia Ilza, que se encontra enferma, né? Vamos orar por algumas pessoas que precisam das nossas orações nesta noite e que Deus venha nos proteger, nos guardar, nos fortalecer. E às 0 horas, mais um momento de oração no nosso grupo ali de 23 horas. No propósito. E também no Ore Mais também temos orações também, né? Esses dois grupos aí. São orações. Sempre é bom oração, né, irmão? Mas entenda o negócio. Oração do grupo de 23 horas, de propósito de 23 dias, é totalmente diferente, né? Aleluia. Até porque o nosso propósito maior no grupo Ore Mais é o nosso bairro, né? E Deus tem operado no bairro de Geo Belfort, né? O diabo luta para dominar aquele bairro, mas as orações da igreja, a perseverança, amém, tem vencido, né? Tem sido uma batalha travada. Alguém disse essa semana comigo, pastor, aleluia, dá uma guerra lá, aleluia. Os meninos colocam, a polícia vai e tira, eles colocam, vai e tira, amém? Eles querem dominar, aleluia, mas está uma guerra. Eu falei para ele, é porque a igreja continua orando, né? E a igreja vai vencer, Jesus vai vencer, amém? Aquele bairro vai ser transformado pelo poder de Cristo Jesus. Então, é um propósito específico a oração do grupo Ore Mais. Mas é bem verdade que nós oramos ali por pessoas enfermas que pedem oração, nós oramos ali também. Só que a oração do propósito de 23 dias é um propósito diferente, até mesmo porque é revelação de Deus, né? Nós começamos a orar e Deus dá ali as coisas que nós vamos falando, vamos intercedendo, tanto que ali teve orações de nós já agradecer. Deus falou, agradeça, porque eu já estou operando o milagre. Então, é importante você prestar muita atenção nisso aí, né? Porque às vezes você está deixando de acompanhar uma oração que vai ser edificante na sua vida, né? Desse propósito aí específico, assim, de estar em oração esses 23 dias aí. Amém? Como o nosso irmão Paulo botou aí, né? Tessalonicenses 5:19. Orar e sem cessar. Portanto, a vida do cliente tem que ser constante oração. A nossa pastora, né, ela já ora à meia-noite aí no grupo, né? Então ela ora à meia-noite, ora no 23 horas e por aí vai. Eu achei até que ela não ia orar, né? Já orou lá no Aleluia, no Ore Mais, mas aí daqui a pouco ela orou de novo. Falei, meu Deus, assim tem que ser, né? Hoje também não ia, para tu ver, a coisa tão forte que eu não ia nem orar meio-dia hoje, porque estava bem ocupado e eu tinha que me deslocar para um lugar reservado ali próximo à ponta do monte. E aí eu pedi para que ela viesse orar e deixar uma palavra. Só que aí o que acontece? Eu consegui, eu fui lá orar. E daqui a pouco ela orou também. Falei, meu Deus, então é de Deus mesmo. 2 orações, né? Às 12 horas. E assim tem sido a meia-noite também, né? Para poder Deus verdadeiramente desclavar aquilo que está clavado, liberar a vitória sobre o povo de Deus. Oremos ao Senhor. Bendito Deus. Isso, interessante a mesma palavra, a capitão falou. Uma ligação perfeita aos céus, né? Glória a Jesus. Os irmãos que adentrar lá vão ver,
né? Eu vou, algumas mensagens, algumas orações, né? Aí eu vou até colocar novamente, porque quem entrar agora não vai ver o que Deus está fazendo ali, né? O nosso irmão Geraldo, que entrou hoje ali. Então, eu vou colocar ali no jornal para os irmãos ver como está uma benção este grupo, né? Como o Senhor tem falado conosco nesse momento de palavra e oração. Vamos orar, Jesus, nesse momento. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, muito obrigado por esta noite. Tua palavra foi pregada, um refrigério, uma unção de Deus desceu sobre a minha vida, desceu sobre a vida da nossa pastora, desceu sobre a vida do irmão Paulo, da Yasmin, por todos que adentraram este lugar. Talvez nós não percebemos, talvez, nós nem, aleluia, vemos a dimensão, mas uma graça do Senhor nos alcançou. Obrigado por o Senhor nos fortalecer a cada dia, a cada manhã, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. Senhor, olha aí esses que receberam essa palavra, esses que vão receber essa palavra, que eles vão receber ânimo, vão receber saúde, vão receber provisão de Deus. Pai, a Ana Carolina que está com câncer. Pai, a minha fé, a fé da pastora, a fé dos irmãos que aqui estão. Câncer, bate de retirada agora. Onde tiver uma pessoa enferma, Pai, a Eliane que está ali internada, meningite, Deus, repreendemos agora. Saia desse corpo, Senhor, dá saúde à tua filha. Todos quanto estão enfermos, te ayudam, Pai. Deus, toca naquela visão. Pai, restabelece, Senhor. Todo derrame seja repreendido agora, em nome de Jesus. Aquelas vistas, Senhor, venha a ser restabelecida. Ele embaraçando, ela toca no rins, dá vitória para a filha na noite desse dia. Visita a Senhora Valéria, visita para o Alexandre, meu Pai. Trabalha na vida dos enfermos. Trabalha no coração, salva, liberta, faça a obra. Então, o Ministério Betel em tuas mãos a cada membro. Vai para o nosso grupo de oração, ore mais. Vai te propor de 23 dias de oração, daqui a pouco, às 0 horas. Fala conosco mais uma vez, através da tua palavra, através da oração. Deus, Senhor, sentir nós nada santo. Obrigado por este estado. Obrigado pelo Senhor ter nos guardado, nos livrado de todo mal. E o livramento que o Senhor nos dá. Porque o diabo tenta todos os dias nos abater. Tenta todos os dias nos parar. Nos mínimos detalhes, ele vive a estrategista esperando uma brecha para adentrar, para nos ferir, Senhor. Mas o Senhor tem blindado nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Ó Deus, por esse canal que o Senhor nos concedeu de estar aqui trazendo a palavra de Deus, falando com o teu povo. Aqueles que não puderam adentrar, que o Senhor conceda outra oportunidade. Senhor, nós oramos no teu nome e te agradecemos, não só agora, mas para todo sempre. Amém, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, fiquem na paz de Cristo. Semana que vem temos um encontro marcado aqui novamente. Amém? Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo de Deus venha estar sobre a tua casa, venha estar sobre a tua vida constantemente, né? Para a honra e para a glória do Senhor. Não é isso, pastora? Aí eu despede do povo aí para nós finalizarmos mais essa transmissão. Amém? Irmãos, até quarta-feira, né? No culto presencial, em nome de Jesus. Sábado, consagração, às 10 da manhã. Peço que os irmãos se esforcem para ir, porque a Bíblia diz que nós temos que consagrar nossas vidas e tudo aquilo que o Senhor nos deu, consagrar tudo a Ele. Então, vamos nos consagrar. Eu sei que, às vezes, né, muitas pessoas falam, sábado é o dia que eu tenho para fazer as coisas. Mas aí, tira esse momento, 2 horinhas apenas, para adorar o Senhor, para consagrar suas vidas. E vamos para o estudo bíblico, porque Deus tem nos ensinado, por mais que às vezes pareça, né? Vou falar rapidamente aqui para a gente encerrar, pareça monótono, não sai disso. É como eu expliquei para os irmãos, né? Em Gênesis ele é muito detalhado. Então, se a gente não entender algumas passagens de Gênesis agora, mais adiante a gente não vai entender as demais. Os demais livros, as demais histórias que a gente vai aprender. Então, vamos para o estudo bíblico, se esforce, busca o Senhor, se renda ao Senhor. E segunda-feira estaremos aqui em nome de Jesus mais um dia. Obrigado, Paulo e Yasmin, que estiveram aqui conosco, né? Outras pessoas também entraram, mas por algum motivo deve ter necessitado sair. E que nós possamos estar aqui segunda-feira que vem, em nome de Jesus. Excelente noite para todos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Fiquem na paz. Quarta-feira, encontro marcado às 19 horas. Culto de libertação. Leve mais alguém. Que Deus os abençoe.
Da paz, pastora. Paz, pastor.